Olá, pessoal! Nesse vídeo nós vamos fazer a correção do exercício 2 da página 379 e 380, tá bom? Que envolve adição e subtração de números inteiros. Então vamos lá. O exercício 2 tem a primeira pergunta, que é a seguinte: para cada um dos contextos a seguir, faça a representação matemática e calcule o que se pede. Primeiro exercício, letra A. Márcia, lá o drama da Márcia novamente voltando para nós. Márcia estava com um saldo de R$ 235 em sua conta bancária. Fez uma retirada de R$ 450. Qual é o saldo atual da Márcia? Então vamos lá. A Márcia tem um saldo de R$ 235 e isso é um valor positivo, porque ele não colocou que era devedor. Então, se ele não coloca, o saldo é positivo. Aqui a retirada é de 450, ou seja, é um número negativo. Toda vez que eu estou fazendo operações bancárias, eu vou fazer uma expressão através da adição, porque eu coloco uma dívida ou coloco um crédito. No primeiro momento, eu tenho aqui que ela está com saldo positivo de R$ 235. Aí vamos colocar ou uma dívida ou um crédito. No caso, uma dívida porque é uma retirada, então eu vou tirar 450 da conta. Para resolver essa expressão, a gente tem que primeiro eliminar os parênteses. O primeiro não muda, que é R$ 235, porque não tem nenhum sinal aqui. Como ele é positivo, ele fica R$ 235. O segundo também não muda, porque é positivo e positivo vibes aceito que vem depois, ou seja, fica menos 450. Então a Márcia tem 235 e deve 250. Como ela mais deve do que tem, ela vai amenizar a dívida, mas não consegue pagar completamente. Então aqui no cantinho eu vou fazer a minha operação, que é a subtração. Quando eu faço 450 menos 235, eu tenho 215. E então esse resultado é negativo, porque ela mais deve do que tem. E você já sabe que toda pergunta tem uma resposta. Seja educado e responda. Qual era a pergunta? Qual é o saldo atual de Márcia? Então, o saldo atual de Márcia é R$ 215 devedor, porque ela tem uma dívida, ok? Respondemos a pergunta. Agora a gente vai para o próximo problema. Esse primeiro problema envolveu a adição. Vamos ver o que o próximo problema quer dizer. Num dia de inverno, a cidade de Moscou, na Rússia, registrou a mínima de menos 15 graus e a máxima de menos 8. Qual foi a amplitude? Olha, amplitude é um assunto que a gente falou bastante no módulo anterior. Amplitude, então, é aquela definição que diz que é a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima. Então, agora nós vamos fazer uma diferença. Então, vamos ler de novo o problema, que ele diz qual é a máxima e a mínima de Moscou. A máxima e a mínima, então eu tenho a mínima de 15 e a máxima de menos 8. E aí eu escrevo a expressão. Então, a máxima é menos 8 e a mínima, como eu tenho que escrever a amplitude térmica, é a máxima menos a mínima. Então, vai ficar menos 15. Agora, eu tenho uma subtração. E primeira coisa é eliminar parênteses, como sempre. Então, eu tenho primeiro parênteses não muda porque não tem nada na frente. Agora, o menos tem que tomar cuidado. O menos não aceito que vem depois. Então, fica menos 8 mais 15, certo? Se eu devo 8 e tenho 15, então eu fico com 7. Então, a amplitude térmica vai ser de 7. Então, se tem um problema, tem uma pergunta. Se tem uma pergunta, tem uma resposta. Qual foi a amplitude térmica? A amplitude térmica foi de 7 graus. Certinho, pessoal? Agora é com vocês, tá? Beijo, até a próxima!